havia muitos jovens que chegavam a partir dos anos, fins dos anos 60, sobretudo. Antes já havia, não é? Mas não tantos. A partir dos anos fins de 60, princípios de 70, chegavam muitos jovens que recusavam fazer a guerra colonial. Alguns tinham estado mesmo na tropa, não é? Tinham feito a recruta e na altura de serem chamados a ir para a África, não é? Seja para Angola ou para Moçambique ou para a Guiné-Bissau, pela tropa, desertavam antes de ir. E então foram organizados aqui comitês de apoio aos desertores e aos refratários, e esses comitês, não é, foi sobretudo na região parisiense e em Grenoble, por exemplo, foi bastante importante na região de Grenoble, e também nos outros países da Europa, não é, na Holanda, na Dinamarca e na Suécia. Aqui em Paris, o Vasco Martins foi um dos dinamizadores dessa rede, foi um dos pioneiros na Rua de Molinet. Quer-me contar essa história? Sim, a Rua de Molinet, eu em maio de 68 participei no movimento de maio de 68, nomeadamente no Comitê de Ação de Paris 14e, e amigos franceses e de outras nacionalidades com que eu fiquei bastante ligado faziam bastantes perguntas a propósito de Portugal, da situação em Portugal e também da guerra colonial. No fim desse ano eu fui para uma casa em Paris, 13e, Rue de Molinet, e nessa casa tive a oportunidade de começar a receber, eu tinha condições possíveis para receber refratários e desertores, e foi assim que começou. Quanto tempo é que esteve lá e quantos desertores mais ou menos passaram por lá? Algumas dezenas. Passaram também por lá desertores que vinham da frente dos combates, nomeadamente da Guiné-Bissau, quando desertavam, o PAJC levava-os para Alger, onde estava a Frente Patriótica de Libertação Nacional, e eles depois vinham para Paris, alguns porque tinham família, já imigrantes, outros, não sei se ficaram em Paris, e alguns passaram também pela minha casa. Bom, na altura. Eu posso... eu não os contei. Não os contei. Porque havia pessoas que ficavam mais tempo e outros que passavam uma semana, o tempo de ir ter com a família, alguém, um tio, ou da aldeia, não é? E o que é que o motivava a fazer isso? A pôr-se, entre aspas, em risco para ajudar tanta gente? Quer dizer, na altura o que me motivava era a vontade de acabar com a guerra colonial, sobretudo, e que em Portugal se criasse um regime realmente democrático e que defendesse os interesses dos trabalhadores. Era, sobretudo, essa minha grande motivação, que estava motivado para isso e entusiasmado para isso. Pensava, de uma certa maneira, que era o meu dever. O teatro é um dos aspectos, mas a imprensa, apesar dos portugueses se dizer que na altura o número de analfabetos era bem mais importante do que hoje, mas a imprensa, as conversas e as reuniões. E, no fundo, a dança folclórica era, por um lado, guardar qualquer coisa da sua própria cultura e vivência mais pessoal, mais local, mais regional, e ao mesmo
e ao mesmo tempo uma forma de alargar aqui assim a comunidade e de dar jeito às coisas que dar vontade de partilhar, e eu acho que a imigração teve também esse efeito. Isto é um dos aspectos positivos da imigração. Eu, como sou mais otimista do que pessimista, quer dizer, sempre... mas acho isso, e continuo a achar isso, porque eu acho isso, eu tenho do ser humano, quer dizer... Por outro lado, há uma coisa que eu gosto muito de recordar, há sempre o caminho que as pessoas fazem. E há o António Machado, que foi um grande poeta espanhol, ele dizia: não há caminho, el camino se hace caminando. Yep, não há caminho, o caminho faz-se ao caminhar. E, portanto, eu acho que o caminho das pessoas, o que elas constroem, é o que lhes dá, é o que lhes dá vida. E se formos muito a fazer isso, é um momento rico, apaixonante. Enfim, essa seria uma longa história.